Doutor, estamos a falar de uma operação que tem os seus arguidos, estamos a falar de uma questão que é paralela, ou seja, no âmbito desta investigação há conversas, naturalmente, entre António Costa, primeiro-ministro, que é escutado quando os seus ministros estavam sob escuta. Conversas que nada têm a ver com esta investigação e que deveriam ou não ter sido destruídas. Bem, isso tem a ver com, evidentemente, uma questão de razoabilidade, mas para isso é que existem juízes de instrução criminal. Que são os juízes de garantias, a quem compete dizer quais são as escutas que são autorizadas, aquelas que devem permanecer no processo e aquelas que, não tendo relevância para o processo, possam ser destruídas ou até arquivadas momentaneamente. Aquilo que muitas vezes sucede é que até ao despacho da acusação e até se saber quais são as provas que se pretende guardar e levar a julgamento para sustentar a acusação pública, se guardam por atacar tudo. Esse foi, aliás, o argumento do Ministério Público. Sim. E depois de haver acusação, é que nós dizemos, só nos interessa isto, portanto, tudo o resto é para ser destruído. Percebem? E isto foi o que aconteceu num caso de um que visou um outro ex-primeiro-ministro. Agora, uma coisa completamente diferente é aquilo que se está a dizer agora, que eu estou a ouvir dizer, inclusive a juristas, que não tem qualquer cabimento, que é, existe uma obrigatoriedade legal de imediatamente após a escuta ter sido tomada, se não houver qualquer tipo de relacionamento direto com o caso, que deve ser apagada. A leitura daquilo que existe, que seja relacionado com o caso ou não, é uma leitura que só se faz a posteriori. E concatenando aquelas escutas com outras. Portanto, aqui eu devo dizer-lhe que não concordo com a maior parte dos políticos que se pronunciaram a este respeito, porque acho que as escutas têm que ser destruídas quando se tornar definitivo, que não vão ser utilizadas para qualquer tipo de finalidade relativamente a isto. E depois há uma outra questão aqui, deixa-me só concluir isto. É que eu tenho ouvido dizer que isto não se trata de, a expressão é esta, não se trata de prova de um crime. Nós não sabemos se trata de prova de um crime ou não se trata de prova de um crime. Aquilo que nos intuímos, por uma questão de bom senso, por regras do senso comum, é que isto não tem relevância para o caso que está em escutas, diz respeito ao data center de Sines. Agora, se trata ou não de um crime, se tem ou não tem relevância criminal, isso já é outra questão completamente diferente. Por exemplo, doutor, o advogado de Christine Weidner, a CEO da TAP, que foi demitida, alega que ela foi demitida por motivos políticos. Sim. E pretende usar esta escuta que mostra António Costa a dar esta ordem ao seu Ministro das Infraestruturas. Não sendo um crime, porque é uma decisão política, a verdade é que poderá utilizá-la ou não. Bem, a ação que tem terá um caráter, presumo eu, mais civil e laboral, não tem um caráter criminal. Portanto, não foi uma queixa-crime que a senhora Christine Weidner fez contra o Estado português. Terá sido ou na jurisdição laboral ou na jurisdição civil. Agora, a questão é esta. Evidentemente, depois de se tornar do domínio público, o advogado pode socorrer porque existem aquelas provas que não carecem, aqueles factos que não carecem de demonstração, por serem evidentes e conhecidos publicamente, que é este o caso. Basta que a defesa da senhora Weidner, junto ao processo, as notícias que vocês produziram abundantemente acerca deste assunto, para que se considere que a escuta não é preciso ir pedir uma certidão das escutas. Basta que se notifique, junto ao processo, as notícias que foram veiculadas relativamente a elas, para se dizer que está a fazer uma prova. Portanto, ainda que não tenham relevância nenhuma para a operação influencer, podem vir a ter para um outro processo. Para esse processo. E só mesmo para concluir, há aqui ou não violação do segredo de justiça e quem é que o viola? Bom, como é evidente, quem tem domínio da informação terá que ser, os violadores terão que ser. Ou seja, começamos. Procuradores do Ministério Público. Número 2, funcionários judiciais. Número 3, advogados com acesso ao processo. Número 4, juiz de instrução criminal. E, portanto, numa destas 4 categorias, necessariamente estará a pessoa de onde vem a fuga de informação. Agora, se isto é uma violação do segredo de justiça, é uma questão completamente diferente. Nós temos que distinguir, isto para ser um bocadinho mais breve, temos que distinguir entre aquilo que é o segredo de justiça, que não é a regra, mas sim a exceção, que tem que ser especificamente decretado por um juiz de instrução criminal e que então torna absolutamente inacessíveis os autos, a não ser com autorização específica do juiz de instrução criminal. Não é o Ministério Público, é o juiz de instrução criminal que autoriza.
Outra coisa completamente diferente, e neste caso, segundo eu me apercebi pelas notícias, foi decretado o segredo de justiça. Contudo, o segredo de justiça não pode exceder o prazo máximo de duração do inquérito. E quando se atingiu o prazo máximo de duração do inquérito, extinguiu-se o segredo de justiça decretado. Isto não significa que desapareça uma coisa que se chama segredo de inquérito. O segredo de inquérito, esse já é a regra. Ou seja, qualquer acesso ao processo tem que ser autorizado por parte do Ministério Público para não prejudicar a integridade da investigação. Portanto, o segredo de justiça é o barramento total. O segredo de inquérito há acesso ao processo, mas esse acesso tem que ser autorizado. Ou seja, vocês não têm acesso ao processo, as defesas têm desde que o peçam e por aí fora. O que é que isto significa? Que só se levanta o segredo de inquérito quando houver acusação. Quando houver um despacho final de arquivamento ou acusação, ou os dois, pode-se arquivar parcialmente e acusar noutros termos, aí é que terá que cessar o segredo de inquérito e aí é que haverá um acesso irrestrito. Portanto, neste caso eu entendo, e é a minha opinião dos elementos que eu tenho conhecimento, que não há violação do segredo de justiça, porque o segredo de justiça já se extinguiu, de acordo com aquilo que eu julgo saber, porque eu só conheço por vosso intermédio, o segredo de justiça já se extinguiu por decurso do prazo máximo de inquérito. Portanto, não há violação do segredo de justiça. A violação do segredo de inquérito, essa há, mas se se gera o mesmo tipo de consequências, em meu entendimento não, porque é uma informação que já não está salvaguardada pelo segredo de justiça. E haveremos ainda ter muito para falar sobre aquilo que pedem tanto a esquerda como a direita, que é a reforma do sistema jurídico e judicial. Doutor, obrigada por este especial comentário. sobre isso, teremos certamente a oportunidade para tal. Obrigada, boa noite.